Hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia que eu usei no meu primeiro ano de casamento e que me ajudou muito a evitar muitas brigas e a entender o que a gente deveria deixar passar, o que realmente era importante pra gente, e realmente conseguir dar passos na resolução dos conflitos da melhor forma, assim, que até hoje eu já consegui, né? Eu hoje sou casada há 8 anos, vou fazer 9 anos de casada em novembro, e a gente usou essa estratégia no primeiro ano, assim. Logo depois que a gente casou, a gente tinha vários conflitos, assim, várias coisas que eu reclamava, várias coisas que ele reclamava, e que a gente foi acabando se magoando muito um com o outro. E aí, assim, um dia eu pensei nessa estratégia, na verdade eu não vi ela em lugar nenhum, eu realmente pensei nela, e foi, assim, incrível como ela funcionou. E aí hoje eu quero compartilhar aqui com você. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental, e hoje, como eu já falei, eu quero trazer esse tema aqui sobre casamento, né, sobre relacionamento. Então vamos lá, que eu vou explicar como é que funciona essa estratégia e por que eu acho que ela funciona tão bem. Como eu falei, quando a gente casou, a gente tinha muitas coisas que a gente reclamava um do outro. E isso acontece, né? Assim, é muito natural de acontecer, porque quando a gente se casa, a gente está se mudando para morar com uma pessoa que foi educada de uma forma completamente diferente da gente, né? Então, assim, o meu marido, ele tinha coisas que ele acreditava que precisavam ser feitas de uma forma e eu tinha coisas que eu acreditava que tinha que ser feitas de outra forma. E aí, nesse primeiro momento, né, que a gente começou a morar juntos, a gente tinha esses conflitos muito frequentemente. E aí, eu peguei e sugeri para ele que a gente tivesse um dia que a gente se sentasse e conversasse sobre as coisas que estavam incomodando a gente. E nesse dia, a gente iria ler um livro que pudesse ajudar a gente, né, a entender melhor um ao outro. Na época, esse livro que eu escolhi para ler era aquele livro chamado Mulheres são de Mar... Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Que é assim, bem bestinha, assim, bem tranquilinho, mas é legal porque ele dá uma visão de como homens e mulheres são diferentes e como homens e mulheres precisam de coisas diferentes, né? A gente é muito comunicativa, a gente precisa muitas vezes conversar sobre o que a gente está passando e a gente não quer que o homem resolva, e o homem é muito resolutivo, então ele quer, quando a gente compartilha uma coisa, ele quer resolver e a gente não quer que ele resolva, a gente quer se sentir acolhida. E ele, por outro lado, né, os homens, eles precisam de um tempo só, quando eles têm alguma coisa para resolver, estão com algum problema, eles meio que eles fazem, o livro faz uma alegoria de que o homem precisa entrar na caverna e ficar um tempo só, e a gente fica o tempo todo perguntando o que é, e deixa eu te ajudar, e eu quero, né, participar desse problema e tudo, e eles não querem. Então é legal porque esse livro ele traz assim esses aspectos e é bacana. Mas hoje, se eu fosse, né, indicar um livro para fazer isso, eu indicaria o Comunicação Não Violenta, porque eu acho que ele traz mais estratégias e ele explica melhor como a gente pode se comunicar para a gente conseguir realmente identificar o que a gente precisa e comunicar o que a gente precisa. Então eu acho que esse livro ele é mais útil, assim, né? Eu acho que ele tem um conteúdo mais profundo e que é mais validado, assim, né? Enfim, ele é realmente mais profundo, assim, eu acho que ele vai ser mais útil. Mas enfim, pode ser qualquer livro, né, que fala sobre relacionamentos, que fale sobre comunicação e tudo. Eu acho que qualquer livro pode ajudar, porque essa não é
não é o ponto principal da estratégia, né? Ele realmente ajuda, né? Mas não é o ponto principal. O ponto principal da estratégia é a gente ter um dia específico na semana, no nosso caso era quarta-feira, que a gente se senta e a gente fala sobre as coisas que estão incomodando a gente. E aí, nessa época, né, que eu implementei isso, a gente colocou a regra de que a gente não poderia brigar, não poderia ficar discutindo, a não ser na quarta-feira. Então, tem aquela coisa de que não durma brigado e tudo, né? Muitas pessoas falam que você não deve dormir brigado e outras pessoas falam que é melhor você dormir ali em cima da questão para que você não fale as coisas com a emoção ali do momento, muito chateado e tudo, que você realmente possa refletir um pouco mais e falar as coisas de forma menos emocional. Então existem essas duas correntes, né, que trazem essa dica de relacionamento. Uma é resolva e não durma nunca brigado, e a outra é não brigue assim que você tiver com um problema, porque você vai falar coisa que não precisa, coisa que não quer, e aí você pode piorar a situação. E aí, essa estratégia do dia da semana, né, que eu vou chamar aqui da estratégia da quarta-feira, porque era como eu chamava, mas você pode definir o dia que for melhor aí para vocês, ela é meio que as duas coisas misturadas. Por quê? Porque quando a gente define um dia, eu consigo expor, né, pro meu parceiro, eu consigo expor pro meu marido que ele fez alguma coisa ou que tem alguma coisa que me incomodou. Porque eu sempre falava, né, a gente sempre falava assim, eu fiz alguma coisa que ele não achou legal, ou eu fiz alguma coisa que ele não achou legal. E aí eu chegava e falava. A gente conversa sobre isso na quarta-feira. E aí só de eu falar isso, de eu falar que a gente vai conversar sobre isso que aconteceu aqui na quarta-feira, já me aliviava, já me deixava, me dava a sensação de que eu comuniquei que eu não gostei, que tem uma coisa me incomodando. E ele já percebe que tem alguma coisa me incomodando, então ele já começa a ficar atento ao que ele fez e se poderia ser feito de uma forma diferente. E aí, como eu já expus, né, que tem uma coisa me incomodando, eu consigo ficar bem. Eu consigo não brigar naquela hora, sabendo que eu vou conversar sobre aquilo em outro momento. Então, acabava que eu não dormia brigada e eu também não brigava ali na emoção do momento, né? Então, é como se eu conseguisse juntar essas duas coisas. E aí, tinha outra regra que é muito importante, que era a gente não podia anotar. Eu não podia chegar para ele e falar que eu não gostei de alguma coisa, né? Que a gente vai conversar sobre isso na quarta-feira e anotar isso que ele fez eu não gostei. Por quê? Porque eu percebi que várias coisas que eu reclamava, várias coisas que eu achava ruim, várias coisas que eu dizia para ele que a gente ia conversar na quarta-feira, não chegava até quarta-feira. Então, às vezes eu brigava, tipo, na quinta, no sábado, no domingo, né? Se eu brigava, eu tinha alguma coisa que acontecia que eu não gostava em algum desses dias, e quando chegava na quarta, eu não me lembrava de falar, ou eu não queria mais falar, ou ele já tinha percebido e já tinha mudado a forma como ele estava agindo só de eu ter falado que a gente vai conversar sobre isso na quarta-feira. Então não precisava ser falado na quarta-feira. Então, além de ser uma forma de a gente não brigar na emoção do momento, da gente conseguir comunicar que alguma coisa não foi legal pra gente ali na hora, a gente também conseguia balizar o que era realmente importante. Como era nosso primeiro ano de casamento, a gente achava que tudo era muito importante, que tudo precisava ser dito, que tudo precisava ser mudado para que a gente conseguisse se adequar ali como casal. Mas não é verdade. A gente foi percebendo que muitas coisas não eram tão importantes assim.
que tudo bem, porque se a gente fosse realmente colocar ali para conversar na quarta-feira, não chegava até quarta-feira, porque não era tão importante. Então a gente foi vendo o que valia a pena a gente realmente bater na tecla, a gente realmente conversar, a gente realmente falar, a gente realmente tentar mudar e achar uma forma, do que era melhor deixar passar, do que não era tão importante assim. Então, a gente acabou usando, né, essa estratégia durante acho que uns 4 meses, 5 talvez, e foi assim um verdadeiro divisor de águas no nosso relacionamento. Depois disso, né, em alguns outros pontos assim do nosso casamento que a gente estava realmente tendo maiores atritos e tudo, que a gente não estava muito conseguindo resolver ali conversando na hora mesmo, né? Que a gente ou tava indo dormir brigado ou tava brigando muito, né? Assim, na hora, falando coisas que não precisava e machucando um ao outro, a gente retomou, né? Essa estratégia e dessa vez por menos tempo e tudo, mas realmente sempre ajudou muito a gente. Foram poucas vezes que a gente precisou retomar, né, essa estratégia, mas eu acho que realmente foi, assim, um divisor de águas e ajudou muito a gente em muitas situações. E eu já dei essas dicas, né, para algumas amigas, para algumas pessoas que eu conheço, e elas tentaram e também deu muito certo, elas me relataram que foi muito bom. Então eu realmente quis trazer aqui. Agora, caso você, né, esteja em uma situação que você sugere isso pro seu marido e ele não topa e tudo, e você queira talvez conversar um pouco mais sobre como tá essa relação, ou o que tem te incomodado, se você quiser realmente entender um pouco mais e não tá dando para conversar com ele, e você sentir que precisa, né, assim, de alguém para colocar luz, para ajudar você a olhar para essa relação e ver o que precisa ser ajustado, ou ver o que você poderia mudar, o que você poderia trazer, né, para essa relação que não está trazendo. Se você achar que é importante para você, pode ser muito benéfico, né, para você e para sua relação, pensar em um processo de psicoterapia. Se você tiver interesse em fazer um processo de psicoterapia comigo, eu faço atendimentos online e eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato comigo e saber, né, maiores informações de como funciona esse processo de psicoterapia comigo, tá joia? Vai ser um prazer atender você e acompanhar você, né, nessa jornada e tudo. E é isso. Então, assim, para esse vídeo, realmente eu queria trazer essa ferramenta, né, essa estratégia que eu acho que pode ajudar muito, inclusive é uma estratégia de autoconhecimento também, assim, sabe? De a gente perceber o que é que incomoda a gente, da gente perceber o que é que a gente leva para esse encontro, o que é que a gente aprende nesse encontro, como é conversar, tendo deixado uma coisa maturar ali, né? Uma coisa que incomodou a gente, decantar, como é falar sobre isso depois de um tempo, depois de alguns dias. É muito interessante. Eu acho que vale muito a pena a tentativa. Então, se você gostou desse vídeo, me segue aqui para mais conteúdos como esse e curte aqui o vídeo, que isso ajuda demais na divulgação do canal e também para esse conteúdo conseguir chegar em mais pessoas e conseguir ajudar mais casais. Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.